Fala galera, chegando com uma informação importante na manhã deste sábado, aqui na Samuca TV, o atacante Dudu está fora do jogo diante do Vasco. Depois daquela entrevista no Chile, após a derrota para o Palestino, que ele dizia que não entendia porque acabou saindo do time, deixando o time titular, isso não repercutiu bem internamente e por decisão do técnico Leonardo Jardim, o atleta foi cortado do jogo com o Vasco. Ele já voltou a Belo Horizonte, não ficou com a delegação. O Cruzeiro chegou ontem e hoje cedo o Dudu desembarcou vindo de Uberlândia. E agora o atleta vai aí cumprir uma rotina na Toca da Raposa 2 e as partes vão conversar sobre o que vai acontecer. Mas é fato que pela declaração, pela entrevista, o Leonardo Jardim decidiu pelo corte do jogador e ele não será opção para o jogo contra a equipe do Vasco. E vamos ver a sequência aí, o que será decidido. Mas neste momento, o Dudu ficando aí fora dos planos do técnico Leonardo Jardim, já a partir deste compromisso diante da equipe do Vasco. Se ele vai voltar a ser aproveitado em algum momento, se ele vai treinar normalmente com o grupo na toca ou se de forma separada, isso a gente ainda tem que aguardar, mas é fato que pela entrevista, pela declaração que ele deu, por falar de um movimento que foi feito pela comissão técnica, o jogador acabou sendo cortado do jogo diante da equipe do Vasco neste domingo em Uberlândia. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Amanhã, também 6h30 da tarde, jogo contra o Vasco, vai ser em Uberlândia, no Parque do Sabiá. E a notícia de hoje é Dudu cortado da viagem pelo Leonardo Jardim por conta daquela frase que ele falou depois da partida na Sul-Americana contra o Palestino. Frase polêmica. Vou relembrar pra vocês, ó. Estava vindo numa sequência boa. Não sei porque o treinador optou por me tirar do time. Não só tirou do time, como tirou do jogo. Foi cortado. É pra isso tudo mesmo, Henrique? É sinal de que pode ter tido alguma conversa interna, a coisa escalou. Lembrando que o Dudu tá chegando ao número máximo de jogos que pode fazer por um time pra poder trocar no Brasileiro. Então, se ele não quer ficar no Cruzeiro, talvez o entendimento seja segurar ele nas partidas pra ele não estourar 7 jogos e estar negociável quando a janela abrir. Eu lamento muito isso tudo, porque eu acho que o Dudu ainda pode ajudar. Acho até que ele tem certa razão. Ele disputa pra minha posição com o Wanderson nesse encaixe que o Cruzeiro tá utilizando, mas tem um elemento que eu acho que dificulta a permanência. Por que você acha que ele tá perdendo espaço nesse time? Por causa time? desse cara que a gente vai ver aqui, que eu acho que melhorou a equipe, o Christian. Ele entrou como um terceiro homem de meio, né? E aí abriu mão de um ponta o time do Cruzeiro, para ter o Matheus Pereira como meia central e mais um jogador que pode ser ponta. Olha o passe que ele deu pro gol do Caio Jorge, mas que também compõe no meio para marcar. Então ficou Dudu ou Wanderson. E aí o treinador tem que ter direito de escolher. Vamos ver a escalação que ele está planejando pro jogo? Esse jogo amanhã em Uberlândia, ó, com o Wanderson, sem o Dudu, com o Christian fazendo esse papel de ponta pela direita e mais um homem de meio campo. Lembrando que o Fabrício Bruno está suspenso, com isso o Jonathan Jesus deve fazer a zaga com o Djalma. Fagner voltou a ser relacionado, vai ter lateral direito pro jogo, graças a Deus. Vamos ver se o Cruzeiro ganha do Vasco, né? Perfeito, Henrique. Muitíssimo obrigado. A gente vai pro intervalo. Antes, deixa eu te perguntar. Nos gramados de Minas Gerais, momentos marcantes, partidas icônicas e títulos. Como em 2003, ano mágico da Tríplice Coroa, que começou com o título mineiro em Patos de Minas contra o RT. Momentos da história do clube vividos no interior do estado. Até jogo de Libertadores já teve. Em 2001, contra o Olímpia do Paraguai em Ipatinga, Marcelo Ramos, sexto maior artilheiro da história do clube, chegou ao gol de número 150 com a camisa do Cruzeiro. E agora, com tranquilidade, sem desespero, os 2 gols aí já saíram, eu cheguei a essa marca importante também. Essa história com o interior começa na década de 1940, quando o clube deixa de ser Palestra Itália e se torna Cruzeiro. Foi a partir do trilho do trem que essa relação do torcedor do Cruzeiro no interior começou a ganhar força. Isso porque em 1943, no primeiro título do clube após a mudança de nome, saiu um trem daqui de Belo Horizonte até a cidade de Sabará para poder acompanhar o primeiro título mineiro nessa mudança. Era o Trem da Vitória.
A gente tinha um diretor chamado Fialho Pacheco, né? Ele organizou o Trem da Vitória. Era um trem que levou cerca de 500 torcedores de Belo Horizonte para Praia do Ó para torcer na época do título. O Cruzeiro venceu por 5-1 o Siderúrgica de Sabará. O título mineiro ganhou os jornais, mas mais do que ele, o trem virou notícia. Os anos seguiram e era até anunciado o dia que saía o Trem da Vitória para acompanhar o Cruzeiro. A história com o interior era construída por vitórias, títulos e sempre com a torcida indo aonde o time fosse. Até nos anos 60 você ainda tinha o Trem da Vitória. Era um trem que saía daqui da Praça da Estação e ia nas regiões que era onde a gente chegava, né? Dos 100 municípios mineiros que o Cruzeiro já jogou, os 5 que mais receberam jogos no interior foram Sete Lagoas, Nova Lima, Uberaba, Uberlândia e Ipatinga. E Sete Lagoas ainda tem um gostinho especial para o torcedor celeste. Uma relação que se fortaleceu quando o Mineirão fechou em 2010, durante a reforma para a Copa do Mundo no Brasil. E o Cruzeiro, na última jogada, amplia a goleada. 6 para o Cruzeiro, 1 para o Atlético. E a gente fez vários jogos na Arena Jacaré, se tornando até a casa do Cruzeiro. E talvez o mais emblemático foi o 6-1 em cima do Atlético. O Cruzeiro permanece na primeira divisão e comemora em grande estilo. Aquela apreensão do Cruzeiro cair para a segunda divisão e o Cruzeiro consegue fazer uma goleada histórica no Atlético. A maior goleada da história do clube. E de olho nas manchetes, lá da época do Trem da Vitória, o time volta ao interior, dessa vez em Uberlândia. Amanhã, assim como em 1943, a vitória é o único objetivo. Já que o assunto é Minas Gerais, tem que te dizer que não vai ter nem pão nem queijo na Superliga Feminina. O Osasco eliminou ontem o